Olá pessoal, voltamos. Nossa aula agora vai ser de produção textual. Já mandei um vídeo para vocês de produção textual, já passei uma atividade para vocês, que era para escrever a carta, e agora vamos dar sequência do nosso conteúdo do livro didático. Vamos lá. Como ler um texto? Aí a pessoa vai dizer assim, olha, é muito fácil, é só olhar as palavras e começar a ler. Mas ler não é só decodificar palavras. Ler vai muito além disso. Ler, a gente precisa interpretar, fazer inferências, demonstrar conhecimento. Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprender a fazer esses tipos de leitura. Então, como ler um texto? Todos lemos para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender ou para começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler é como respirar. É nossa função essencial. E o Leonardo Boff, ele tem uma frase que ele diz que cada ser humano lê dependendo de onde ele está, dependendo de onde ele pisa. Então, eu posso ler uma frase e fazer uma interpretação diante do meu conhecimento de mundo. Então, nós temos aqui, para a gente começar, a gente vai trabalhar essa aula de leitura com as tirinhas. Eu poderia ter trazido um texto, poderia ter trazido uma poesia, uma música, mas as tirinhas, elas vão nos dar uma bela ideia da questão da leitura. Então, nós temos uma tirinha que diz assim, o casal diz assim, querido filho, como tem passado? Sua mãe e eu estamos bem. Estamos com saudades. Por favor, desligue seu computador, desça as escadas e venha comer logo. Com amor, papai. Observe que inicialmente eles estão mandando um e-mail. E a gente consegue perceber que essa pessoa não tem muita intimidade com as novas tecnologias. Por que a gente pode dizer isso? Observe que pelo desenho, ele está digitando apenas com o dedo. E ele está enviando um e-mail. Inicialmente, a gente imagina que ele não vê essa pessoa, o filho, há alguns dias. Né? Porque no início ele diz assim, querido filho, como tem passado? Sua mãe e eu estamos bem. Então, a gente não vai mandar uma mensagem dessa para uma pessoa que a gente viu há 1 hora, 2 horas. Só que no final, a gente percebe que eles moram na mesma casa. Como é a relação entre pai, mãe e filho nessa família? Essas aqui são aquelas perguntas retóricas, que são aquelas perguntas que a gente não precisa necessariamente responder, mas que a gente precisa fazer reflexões com ela. Então, qual será a relação entre esse pai, mãe e esse filho? É uma relação boa, de interação? Será que eles conversam? Será que eles dialogam sempre? Será que eles têm muito contato uns entre os outros? Será que os pais passam tempo com os filhos? Ou vice-versa? Será que eles estão passando muito tempo com o filho passando muito tempo com os pais? É normal os pais escreverem um e-mail chamando o filho para jantar? Vocês acham que é normal isso? Que isso aconteça? Será que o filho é mais antenado à tecnologia que os pais? Deve ser, né? Porque dizem que essa geração é a geração Z, né? Que nasceu junto com as tecnologias. Então, o pai é de uma geração anterior, por isso que ele tem uma certa dificuldade com as tecnologias, e o filho deve ser mais antenado com as tecnologias, sim. Já chegou a alguma conclusão dessa relação entre pai e filho? Vamos ver algumas imagens que podem ajudar vocês nessa reflexão, dessa convivência entre pais e filhos. Será que essa cena é uma cena comum? A gente consegue ver essa cena no nosso dia a dia? Será que as crianças elas estão se divertindo com as tecnologias? É o que hoje a gente chama de babás eletrônicas. Né? A criança está chorando, quer a atenção dos pais e o pai entrega um celular, entrega o tablet.
Nós vemos um casal ali, cada qual com seu aparelho tecnológico, no restaurante, cada um com o seu celular, né? Estão juntos, porém distantes. Dizem que as tecnologias aproximou os distantes e distanciou quem estava próximo. Com essa charge, por meio do humor, o autor está criticando a forma como a tecnologia está afastando as pessoas, inclusive nas relações familiares. Para chegar a essa conclusão, você precisou fazer primeiro inferências. Você precisou ativar o seu conhecimento de mundo e levantar hipóteses. Então, quando eu disse que ler, não é apenas decodificar as palavras. A gente precisa fazer todo esse levantamento, todo esse conhecimento, todo esse jogo de conhecimento para se chegar a fazer uma leitura. Para realmente interpretar um texto, é preciso sempre fazer isso. Como ler nas entrelinhas? Ler nas entrelinhas significa buscar significado que não está escrito na planificação do texto. Eu preciso buscar o que está embaixo, o que está subentendido. Eu gosto de cantar o mínimo e o escondido, onde ninguém mete o nariz. Aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda, que descobre o encoberto. Isso é um texto de um dos personagens do Machado de Assis. A arte de ler o que não foi escrito. Nem sempre nos damos conta que ao ler estamos frequentemente complementando as informações fornecidas de que dispomos. Isso acontece porque nem sempre os textos trazem explícitos todos os elementos que participam da construção do seu sentido. Às vezes a gente precisa subentender, às vezes a gente precisa buscar um conhecimento anterior àquilo que está sendo demonstrado. Olha aí, nós temos uma tirinha do H, do Chris Brown. E ele diz assim: bem-vindo à reunião mensal do Clube dos Mentirosos. Antes, todos pagaram suas taxas? E eles responderam: sim, exatamente o que eu pensei. Ninguém pagou suas taxas. Ora, mas por que o H chegou a essa conclusão? Que ninguém pagou as taxas do Clube dos Mentirosos. Então vamos ver a análise direitinho aqui. A fala de H no último quadrinho surpreende o leitor porque afirma que as personagens fizeram exatamente o contrário do que disseram ter feito no segundo quadrinho. Para compreender o sentido dessa fala, temos que descobrir o que não foi dito, mas foi pensado por H. Ele está onde? Na reunião de onde? De um clube de mentirosos. Se ele fez uma pergunta e todo mundo respondeu e lá todo mundo é mentiroso, então ele chegou à conclusão que eles não pagaram as taxas. Então vamos lá, como é que foi feito esse esquemazinho aqui? A reconstrução do raciocínio de H a partir dos dados dos dois primeiros quadrinhos. O primeiro dado, o clube é de mentirosos. O segundo dado, os mentirosos disseram que pagaram as taxas. O terceiro dado, os mentirosos sempre faltam com a verdade. Conhecimento de mundo de H. Para o H, mentiroso é aquela pessoa que falta com a verdade. Então, a análise decorrente dos dados. Se os mentirosos não falam a verdade e disseram que pagaram as taxas, então ninguém pagou sua taxa. Foi por isso que ele chegou a essa conclusão. Se não formos capazes de reconstruir o raciocínio de H, não entenderemos o humor crítico da tira. Outro elemento que a gente precisa fazer para analisar tirinhas é a realização de inferências. E o que é essa realização de inferências? Em alguns casos, o que precisa ser recuperado para compreender o sentido do texto pode ser concluído a partir de pistas fornecidas no próprio texto. Uma vez obtidas essas pistas, deve-se confrontá-las com aspectos conhecidos da realidade para fazer a inferência.
ou seja, um tipo de raciocínio que conclui alguma coisa a partir de outra já conhecida. Então, nós temos aqui. Um menino vira para o outro assim, ó, chegou o outono. E aí o outro menino pergunta, como é que você sabe? Aí ele mostra frutas e banana, casca de fruta e resto de fruta, maçã e banana. E aí ele fica, sem ter entendido. Então ele precisa fazer uma inferência. Qual é a inferência que precisa ser feita aqui? Vamos lá. Análise de dado para compreender o que motivou a afirmação inicial. O primeiro dado, uma criança afirma que o outono chegou. O segundo dado, essa criança mostra ao amigo o resto de frutas, maçã e banana, porque o outro questiona como é que ele sabe, né, que o outono chegou. O conhecimento do mundo que o leitor deve ter sobre o contexto criado na tira é: o outono é a estação do ano associada à produção abundante de frutas. O leitor precisa saber disso para entender por que o menino falou aquilo. Um menino diz que chegou o outono. E o outro quer saber como é que ele sabe, porque ele convive num mundo em que ele não tem essa informação de que o outono é a estação abundante das frutas. A análise decorrente dos dados da tira e do conhecimento do mundo. Se o outono é a estação das frutas e o lixão onde vivem os meninos está cheio de restos de fruta, o menino pode inferir ou concluir que chegou o outono. Só que um menino tem esse conhecimento de mundo, o outro já não tem. Eu preciso ele mostrar o restante das frutas. Como a tira apresenta personagens que vivem um lixão, o efeito de sentido produzido pelo autor revela uma intenção crítica. Não faz tanta diferença para as crianças constatarem a chegada de uma estação associada à abundância, porque eles vão sempre se alimentar de resto. Podemos observar o uso do raciocínio inferencial em diferentes situações de leitura. Os procedimentos apresentados a seguir são exemplos de como o raciocínio inferencial se soma a outros procedimentos necessários para a compreensão do sentido do texto. Vamos ver aqui quais são os outros procedimentos associados às inferências para fazer a leitura do texto. Vamos lá. Então, a identificação de pressupostos. Pressupostos é uma coisa que a gente pressupõe, que a gente imagina antecipadamente, supõe antecipadamente. Então, nós temos uma tirinha aqui em que uma pessoa pergunta assim, mas que diabos é aquilo? A gente vê alguém segurando alguma coisa, né? Lá na frente, no outro quadrinho, a gente vai ver que é uma guia, como se fosse a guia de um cão. Mas que diabos é aquilo? E aí a pessoa responde, apenas um político saindo com a sua honestidade para passear. O homem de camisa listrada tem uma explicação para a estranha cena apresentada no segundo quadrinho. Para compreendermos como ele chegou a essa resposta, devemos analisar o texto quadro a quadro. Então, vamos lá. O primeiro dado. A reconstrução do raciocínio necessário para preencher o que não foi dito. O primeiro dado. A observação de uma pessoa que parece levar uma pessoa, um animal, para passear. O segundo dado. Não há animal algum preso à guia, que parece flutuar no ar. A gente pode recuperar aqui. Olha só. Ele vai levando alguma coisa para passear, mas essa coisa não aparece. O terceiro dado. O homem da camisa listrada oferece uma explicação para a cena. Trata-se de um político passeando com a sua honestidade. A análise decorrente dos dados. Na nossa cultura, estamos habituados a fazer uma generalização a respeito da falta de caráter dos políticos. Infelizmente, nossos políticos não têm boa fama. São tantos os casos de comportamentos desonestos que se criou uma imagem estereotipada de toda a classe política. Os indivíduos que constituem são desonestos. O homem de camisa listrada, com base nesse estereótipo, que é essa figura, essa imagem que a gente tem na mente, desse tipo já determinado, ao observar a cena inusitada, conclui que a guia flutua no ar porque o homem que a segura é um político levando para passear algo que ele não tem, a sua honestidade.
No terceiro quadrinho, ao responder à pergunta inicial, o homem de blusa listrada faz um pressuposto baseado numa visão estereotipada. Não existem políticos honestos. Somente ao ler a fala do último quadrinho, é possível para o leitor inferir que ele se limita a repetir esse juízo de valor sobre os políticos e que esse juízo formou-se culturalmente. Quer dizer, não é à toa que ele diz isso. Não é à toa que a gente diz que os políticos são desonestos. É uma cultura que foi construída ano a ano. Em um momento anterior àquele em que os dois observam um outro que anda com uma guia sem nenhum animal. Trata-se, portanto, de algo que foi pressuposto pelo homem de camisa listrada, ou seja, uma ideia, uma circunstância, um juízo ou um fato tomado como antecedente necessário de algo que foi dito. A identificação do pressuposto de que não há políticos honestos é essencial para a compreensão do humor da tira. Agora, aqui também a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente diz que todo político é desonesto, a gente sabe que a gente não pode generalizar. A explicação dos implícitos. O que é uma coisa implícita? É uma coisa que não está aparente, que não está clara. Ela precisa ser buscada. Nem sempre a leitura das entrelinhas depende apenas de algo que foi pressuposto. Em muitos textos, a leitura das entrelinhas pode depender também de uma informação conhecida do leitor e que está subentendida, está sugerida pelo texto. O Armandinho chega para o pai dele e diz assim: pai, você me ama? E o pai responde: claro, filho. Você é aquilo que mais amo nesta vida. Então, é mais que a janela da sala, né? Se o pai ama ele mais do que tudo nessa vida, provavelmente é mais do que a janela da sala. Porque o menino Armandinho deseja saber se o pai o ama mais do que ama a janela da sala. Por que isso? Qual teria sido a intenção do Armandinho fazer essa pergunta? Para entender a tira, temos que reconstruir o sentido do texto, preenchendo algumas lacunas que ficaram sugeridas. Então, vamos ver aqui analisando dado a dado. A análise de dados para compreender o que motivou a afirmação inicial. O primeiro dado, Armandinho pergunta ao pai se ele o ama. O segundo dado, o pai informa a Armandinho que o menino é o que ele mais ama na vida. O terceiro dado, Armandinho pede ao pai que confirme que o ama mais do que a janela da sala. O que será? O que o Armandinho aprontou, hein? O conhecimento de mundo que o leitor deve ter sobre o contexto criado na tira. 1. Meninos, de modo geral, gostam de brincadeiras que envolvem atividades físicas que costumam provocar acidentes. Olha, voltando aqui para a tira, a gente observa que ele está com uma bola. Então, já está levando a gente a imaginar o que ele aprontou. 2. É grande a probabilidade de quebrar vidros de janelas quando se joga bola nas proximidades. Análise decorrente dos dados presentes na tira, é evocado pelo contexto e ele estabelecido. Se meninos gostam de brincadeiras que envolvem atividades físicas e costumam quebrar janelas quando jogam bola, devemos concluir pela pergunta feita por Armandinho, no último quadrinho, que ele deixou subentendido que quebrou a janela da sala. É esse o sentido da associação entre a pergunta inicial, pai, você me ama? E a conclusão sugerida em sua pergunta final, que, à primeira vista, parece estranha. Então, é mais do que a janela da sala, né? E que segue a resposta do pai. Você é aquilo que eu mais amo nessa vida. Então, ele deve ter feito essa pergunta para depois dizer para o pai dele que quebrou a janela da sala e o pai dele não castigá-lo. O texto da tira contém um implícito, ou seja, algo que fica subentendido. A janela da sala foi quebrada, que é sugerido pelo contexto estabelecido no texto, e que depende, para ser explicitado, da capacidade do leitor de resgatar informações evocadas pelo contexto. No caso, sobre as brincadeiras preferidas pelo menino e os riscos de acidentes a elas associados, e confrontá-las com os dados obtidos no próprio texto.
Constata-se assim que os implícitos estão sempre associados a uma informação anterior pressuposta. No exemplo, é o pressuposto sobre a alta probabilidade de algo se quebrar quando crianças jogam bola, que permite ao leitor compreender o sentido por trás da pergunta final de Armandinho. Outro elemento que a gente precisa para fazer leituras é o estabelecimento de relações intertextuais. Relação intertextuais é relacionar com outros assuntos, com outros dados, com outros textos. Então, nós temos uma tirinha em que a pessoa, é muito comum no quadro policial, em que a pessoa é levada a um local com um vidro e é colocado vários suspeitos para a pessoa identificar quem foi que cometeu o delito. E a pessoa diz assim, já não sei dizer quem foi, ela não consegue identificar. Aliás, já não sei quem sou, de onde vim ou para onde vou. Bem, mas por que a pessoa olhou para essas pessoas aqui e disse isso? A gente precisa fazer essa leitura de mundo para poder entender. A situação representada na tira é conhecida dos fãs de seriados ou filmes policiais. Várias pessoas são colocadas em pé diante de uma parede em uma sala fechada, cada uma com um número. Em outra sala, a testemunha observa sem ser vista as pessoas e tenta reconhecer o suspeito. O texto da tira pode parecer à primeira vista incompreensível. A primeira parte, já não sei dizer quem foi, corresponde a uma fala possível de alguém que, diante dos suspeitos, não seja capaz de reconhecer nenhum deles. O problema, porém, está na segunda parte da fala. Aliás, já nem sei quem sou, de onde vim ou para onde vou. Que sentido pode ter uma fala como essa no contexto criado pelo autor da tira? Reconhecimento de um suspeito de cometer crimes. Como é que a pessoa é chamada para reconhecer um suspeito e ela acaba não se reconhecendo nem a si própria? Então, vamos lá. Para responder a essa questão, precisamos analisar o texto e as imagens que compõem a tira. Quem são os suspeitos ali apresentados? Para identificá-los, temos que recorrer a informações sobre a história da filosofia ocidental, porque todos eles são caricaturas de grandes filósofos. Vamos ver aqui. O suspeito número 1, é o René Descartes. É filósofo, físico e matemático francês, considerado o fundador da filosofia moderna. Ao pôr em dúvida todo o conhecimento que então julgava ter, concluiu que apenas poderia ter certeza de que duvidava. Se duvidava, então necessariamente também pensava. E se pensava, necessariamente existia. Nasceu assim o famoso postulado: cogito ergo sum. Penso, logo existo. O suspeito número 2 é o Sócrates, filósofo ateniense, conhecido como o pai da filosofia ocidental. A introspecção é a característica definidora da filosofia socrática. Traduz-se no famoso lema: conhece-te a ti mesmo. O suspeito número 3 é o Karl Heinrich Marx, filósofo alemão, famoso pela análise que fez das relações do trabalho e produção ao longo da história humana. Propôs um manifesto comunista, obra escrita em conjunto com Friedrich Engels, a criação de uma sociedade mais justa, que diminuísse as diferenças entre burguesia e proletariado. O suspeito número 4 é o Nietzsche, é o filósofo alemão. No livro Assim Falou Zarathustra, explica os passos através dos quais o homem pode se tornar um super-homem. O suspeito número 5 é o Jean-Paul Sartre, filósofo francês, fundador do existencialismo, que é a corrente filosófica que defende a ideia de que o ser humano deve se sustentar pela especificidade da experiência e por sua natureza essencialmente individual. Só assim percebemos nossa verdadeira liberdade. Observe que todos os suspeitos são filósofos que falou da condição humana, que falou do ser humano. Saber quem são esses personagens da tira e conhecer suas teses filosóficas nos ajuda a retomar o texto da última fala e reinterpretá-lo a partir das relações existentes entre o pensamento de cada um deles e o que ali se diz. Descartes, Sócrates, Marx,
Nietzsche e Sartre, no interior do quadro filosófico que construíram, enfrentaram a questão existencial. Quem somos? Assim, a fala final ganha sentido no contexto das relações estabelecidas entre os vários textos evocados pela imagem dos filósofos. Ao apresentar esses 5 personagens como suspeito do crime de confundir o indivíduo quanto à sua identidade, Laerte estabeleceu uma série de relações intertextuais e garantiu o humor da tira. A intertextualidade, portanto, é a relação que se estabelece em diferentes textos, quando um deles faz referência direta ou indireta a outro. Trata-se de um recurso utilizado pelo autor na construção do sentido do seu texto. A relação intertextual pode dizer respeito ao conteúdo, à forma, ou mesmo à forma e ao conteúdo. A importância de saber ler nas entrelinhas. A análise dos textos apresentados evidencia como é importante ser capaz de fazer inferências, de reconhecer pressupostos e implícitos e estabelecer relações intertextuais. Já estamos terminando a nossa aula. Somente os bons leitores, que dispõem de um repertório cultural mais amplo, enfrentam sem dificuldades o desafio de ler não apenas o que está escrito nas linhas, mas principalmente o que é dito ou sugerido nas entrelinhas dos textos. Esse assunto você vai encontrar lá das páginas 218 a 226 do livro didático. Depois eu vou mandar um exercício para o grupo, um link do exercício para o grupo para vocês responderem. Então, até a próxima aula.